Está valendo essa aposta ou não? Que o prefeito vai para a reeleição, fica um ano e vai para governador? O que acontece, Glacier? É natural que uma pessoa que não é refém da política como eu, ele tem as portas abertas em diversos partidos, em diversas situações. A nossa ideia é de que esse projeto ele continue sendo capitaneado pela sociedade civil organizada, que o prefeito ouça as pessoas. Sociedade civil organizada e as entidades. As entidades, o CNPJ. E todos eles que possam, né, presidentes de bairro, Sim. que a gente possa fazer isso com a SIC, CDL, Sindigênero, Sindiloja, todas essas questões que as pessoas se organizam, a própria MAFA, a própria BAE, ou seja, a gente ouve todos esses entes, né? Certo. E a própria a questão também do Conselho Gestor Comunitário que a gente montou, o Daniel Bump capitaneando isso, então ele traz as demandas dessas reuniões, por vezes são reuniões que eu não participo, ele me traz, olha, o pessoal decidiu isso e tal. Então a gente tem um interlocutor também, além das reuniões que a gente faz presencialmente. Presidente, né? da SIC regional também. Isso. Isso é muito trazendo bom. Coisa boa. Então, o que acontece? O modelo de gestão que a gente fez é muito difícil falar de si mesmo. O modelo de gestão que a gente fez, ela chamou a atenção. Né? Hoje a gente é referência em saúde, educação, na gestão, no compliance, né? No enxugamento da máquina pública, porque o que é que a gente reclama dos governos? Né? Eles não fazem enxugamento da máquina pública, daí vem para cobrar impostos. Tudo isso que a gente fez em Farroupilha, esses avanços, saúde, educação, obras, equipamentos, tudo isso foi sem aumentar impostos. Ao contrário, nós dando benefícios e incentivos através de novas leis que a gente busca, né, com a desburocratização e podendo incentivar a classe empresarial para gerar mais emprego, que move toda a economia do município. O IPTU vai ter aumento? O IPTU só tem aumento daquilo que é regulamentar de inflação, mas não aqueles 80% ao ano que faziam, mudava a matriz, né? Nós não tivemos nem a correção monetária, né, que é obrigatória até esse momento, né? Se tiver agora é algum apontamento do Tribunal de Contas que se faz necessária, então, a correção, que é inflação, mas não aumento de fato, né? Certo. E isso também é política. E daí o prefeito gostaria de fazer o sucessor para manter o trabalho, isso é normal, né? Sim. Mas e se não tiver um candidato, vamos dizer, nas pesquisas aqui, que consiga, o prefeito vai para a reeleição? Não tenho problema nenhum com isso. O Jonas se propõe a ser candidato a vice de novo, é bem super tranquilo isso. Só que, claro, evidente, né, Glacier, se em algum momento a comunidade vê que o Jonas é o candidato a prefeito, é porque naturalmente nós monitoramos que ele tem a condição de ser o candidato a prefeito, porque ele está, tecnicamente, operacionalmente, o Jonas está completamente preparado. Né? Ele tem todo o cacife e conhecimento, porque ele trabalhou comigo desde o primeiro dia, né? No meu gabinete, o primeiro gabinete compartilhado do Brasil, não existe isso, não somos do mesmo partido e a gente consegue trabalhar juntos. Isso não quer dizer que eu ensinei o Jonas, tem muita coisa que ele me ensinou. Uma troca, né? E ele está preparado. Então, se por acaso, né, a comunidade enxergar, então, olha, as convenções, o Feltrin declinou e o Jonas é o candidato, vocês podem ter certeza que é porque ele tem toda a condição de ganhar a eleição, né? Nós estamos querendo que esse projeto continue. Não, mas né? se o prefeito realmente vê que o Jonas não estaria tão bem, nós estamos aqui na bola de cristal, né? Não estamos afirmando nada. O prefeito vai à reeleição mas daqui a 2 anos tem eleição para governador? O prefeito tem vontade de ser governador? É que é muito cedo para isso, né, Glacier? Tu tá falando isso porque tu sabe que acabou tendo partidos que demandaram essa condição de convidar para fazer essa preparação. Esses partidos que convidaram, eles estão naturalmente imaginando que eu faça o sucessor aqui e que eu não concorra. Se eu concorrer, para que as pessoas compreendam também a questão legal, né, da política, você tem que renunciar como prefeito. Então teria que ser já quase que um combinado. O vice tem que estar preparado que ele vai assumir, a comunidade tem que saber que ele vai assumir. Né? Isso tem que também botar isso em pauta, né? E pesquisas e também em conversas com a comunidade que eles possam aceitar. O que não dá é tu ir para uma reeleição e depois tu não combinar nada com ninguém e tu ir para uma outra esfera, né? Que seja deputado, que seja governador. Mas a ideia é que a gente possa fazer isso combinando com a comunidade. Mas tu tem razão, se você vai para uma reeleição e buscar um outro cargo político, você tem que renunciar. E para renunciar você tem que combinar com a comunidade, né? Mas e o prefeito tem vontade de ser governador? Governador é um ato muito difícil, Glacier. O que precisaria para ser um candidato a governador? Você tem que combinar com os teus deputados, pelo menos da tua agremiação, que você vai fazer enxugamento da máquina pública também na Assembleia. Então, os teus deputados da tua base, vamos combinar que nós vamos fazer um enxugamento de 20%? Então, todo mundo tem que deixar vago 20% e não preencher, para economizar.
Porque o bolo... O que não é fácil. Né? As pessoas dizem o seguinte, porque o dinheiro do legislativo, o dinheiro do executivo, é o dinheiro do povo num todo. Então todo o dinheiro que vai para a Assembleia, todo o dinheiro que vai para a Câmara de Vereadores, no fim, ele é do município na sua totalidade, no Estado na sua totalidade. E quem paga é o cidadão. Isso, então teria que fazer esse julgamento. Então, essa conversa de governador, para não causar o que está ocorrendo nos últimos anos, ou de não pagar a folha, não pagar os fornecedores, ou então de não ter recursos para investimento, ou então de privatizar tudo, depois não ter dinheiro de novo, tem que fazer uma conversa que ela seja muito unificada com, como eu digo, com a sociedade civil organizada, com as entidades, com a Fiergs, com a FEComércio, etc., com a Federação, e nós nos unirmos em torno de um enxugamento que seja passível, inclusive, quem sabe, então, se outros poderes não quiserem diminuir e enxugar, que pelo menos a gente congele um tempo. O judiciário não abre mão. Né? Pelo menos congelar, então. Seria uma proposta para ser... Porque não dá para você ser candidato a governador sem você enxergar ali na frente uma condição. Então é preferível você ser deputado e ir vendendo essas ideias aos poucos, né? Deputado... Para tudo isso precisa se eleger, né, Glacir? Precisa ter um partido que te apoie, que entenda esse projeto, que tem que ser da sociedade como um todo. Perfeito. Para deputado, o prefeito não tem vontade, porque é 1 em 55 ou 1 em 524. É mais um que demoraria 10 legislaturas para tentar convencer, né? Mas eu penso, Glacir, que tu tem que ter uma base, né? Quando o Lula... Bom, que fique claro aqui, né? Que a gente está sempre falando de uma conjuntura de direita, né? E que ela seja passível de nós termos um grupo maior que pense dessa forma. Tu nunca vai ter unanimidade. Então aqui eu estou falando de fortificar a direita. Mas Farroupilha é 80%, né? Ótimo, já é um ótimo caminho. Quando o Lula ganhou a eleição, o que a gente ficou contente naquele período? Que a Câmara Federal, ela era na sua maioria, pelo menos de centro e direita, e nós achávamos então que iriam cuidar. Quando veio depois todo mundo se vende. Pouco. Então, desculpa o termo, né? Mas se venderam. Aí o que acontece? Nós temos que ter uma base de pessoas na Assembleia e na Câmara que elas possam cumprir com o seu papel, com aquilo que elas se comprometeram com a comunidade e trabalhar esse enxugamento junto. Porque se tu se elege governador e tu não tem uma base de deputados que pense como você para fazer enxugamento, então é um projeto amplo. Eu não me importo essa questão de deputado, eu acho que é importante, é uma base forte de sustentação, de fiscalização e também de você poder cobrar e ter representação na região onde você mora. Quando você não tem representação, fica muito difícil. Ou, por exemplo, hoje, né, nós temos 2 deputados federais da região, correto? Eu tenho o Marcon, que ele não entra nos ministérios, ele não faz nem questão de ir lá, né? Então, eu vou com a Denise, mas que não é da mesma ideologia que eu. Então, não é a mesma coisa. Então, teria que ter mais representação. Certo. A gente fica... Sim, pouco amarrado. Eu cheguei lá para o senador, precisamos ver isso aqui no ministério. Não tenho como ir lá contigo, né? É difícil, muito difícil, né? Perfeito. Com relação, foi muito ventilado, né? O Cherini na Rádio Espaço, o Rogério sabe como ninguém, é o meu ídolo ali, eu acho que dificilmente nós vamos encontrar um radialista que é praticamente melhor que jornalista, muitos, né? Que sabe colocar as questões. E foi colocado isso mais de uma vez. Hoje, como é que está o prefeito, que é um líder do PP a vida toda ali, tem chance de ir para um partido de direita, tipo o PL? O que acontece para os telespectadores compreenderem? Quando a gente montou o PL, eu fiz parte de todo esse contexto. A gente foi de casa em casa, regularizamos a documentação. O nosso contador, o nosso advogado era o mesmo, né, que regularizou o PP, que o PL, que deixou tudo em acordo com a legalidade. Nós demos todas as mesmas condições que os nossos correligionários do Progressista. Eu fui na casa das pessoas para convidar a serem candidatos a vereador e vereadora, montamos a chapa na sua plenitude, então eu faço parte do PL. Por isso que o PL também faz parte do meu governo, tenho um secretário, inclusive, do PL, e nós temos essa relação muito próxima com eles. A minha ideia é que a gente fortifique a direita. Então, sim, tem convite de eu ir para o PL, esse está sendo conversado muito com o presidente Cherini, que conduz aqui o Estado, mas tem também os deputados que fazem parte do colegiado do Cherini, né, que é o deputado Tenente Coronel Zulco, que é meu parente, inclusive. Pois é, ninguém sabia. Né? Parente por quê, prefeito? Nossos avós, né, eram primos, né, então meu pai é primo do pai dele. E essa relação, terceiro dele? Isso. Então a gente tem uma relação muito próxima, e de amizade também.
próximo. Ele sempre teve uma relação muito próxima comigo e eu com ele. A gente sempre trocou ideias. Eu posso te garantir, se ele quiser confirmar, né? A grande vontade, né, que ele fosse candidato a deputado federal foi minha. Ele talvez ia de novo para estadual, ele foi mais votado para estadual e ele deu já um salto na primeira e foi para federal e continuou sendo mais votado. Ele foi mais votado para estadual e disse, ó, vai para federal e tu vai ganhar, não te preocupa e tal. Ele foi e ganhou, só que ele foi inclusive o mais votado. Então, inclusive na região. Inclusive aqui em Farroupilha também. Então, o Cherini, o Zuco, o Sanderson, o Bibo, o Moraes, eles têm uma relação muito boa comigo, né? Então, a minha relação com eles é assim, de irmandade mesmo, e a gente quer fortificar a direita. Então, muitas coligações aqui na Serra, né? Capitaneadas por eles, por mim, e auxílios e conversação aqui e dali, estão coligados PP e PL. Então, eu enxergo a direita como uma coisa só. E se nós não pensarmos assim, a gente nunca vai crescer. Então, a ideia... E o que é a direita, né, pessoal? Qual a diferença? A diferença é que a posição da esquerda, dos comunistas e tal, é de um Estado inchado. Nós queremos que o Estado seja menos inchado para dar mais serviço para a população, fazer as parcerias público-privadas, né? Porque, por exemplo, assim, as pessoas dizem, vamos dar um exemplo lá do Balneário Santa Rita, né? O Parque Santa Rita. Parado o que ficou 8 anos parado na administração anterior. O que eles queriam fazer de fato? Que aquilo quase virou um crime ambiental, você não pode mais tomar conta e vira lá um negócio de preservação e aí a prefeitura não consegue nem limpar, Glaci. Se a gente não consegue limpar os matos, a cidade, a municipalidade, não é o governo A, B ou C. Isso é de todos. É difícil você limpar os banheiros, você tem que terceirizar, você tem que fazer parcerias público-privadas. Daí o cara vai lá, incrementa, bota a gastronomia, banheiro, vigilância sanitária, ele faz aquilo render, gera emprego, gera renda. Então é isso que a gente é favorável, né? O Santa Rita, qual é a possibilidade de inaugurar agora? Eu acredito, Glacir, tu sabe como é que é o meu perfil do Jonas, né? A gente vai lá e faz conforme a gente tem a licitação, a empresa pronta, só que nesse caso, como é iniciativa privada, a gente tem expectativa então que a gente inaugure a primeira fase já no primeiro semestre. Já é. Já agora, né? Eles estão trabalhando. Eu só não quero te dar data, mas tem lá um compromisso com a municipalidade com data, tá? Eles estão trabalhando. Estão trabalhando para abrir já a primeira fase e logo em seguida. Ele está totalmente liberado, né? Isso é um cartão postal nosso que está abandonado. Isso. Então, por isso que eu falo de nós fortificarmos a direita. Então, a ideia é de que a gente possa estar juntos e poder fomentar. Então, Fabiano, respondendo especificamente, né, o que está acontecendo nos bastidores? O vereador tal de tal partido vai vir para o progressista e tal. Não muda nada a vida dos progressistas, né? E eu me considero e sempre irei me considerar um progressista, mesmo se eu pudesse estar no PL, por exemplo. Porque nós temos que pensar num frentão da direita. Né? Então, nós vamos ter a virada da bandeira, Glacir, maior do que nós entramos no início da minha administração. Isso eu posso te garantir. Vai ser uma mudança meia drástica ali. Vai. Mas assim, estar junto, o PL e PP é uma coisa. Agora, o prefeito ir para o PL é uma possibilidade de 1 a 10? É muito maior do que as pessoas imaginam. Porque o que acontece? Eles estão me demandando, né? Cada liderança, alguns enxergam e outros não. Né? E quando tu já está em casa, talvez as pessoas não percebam o teu tamanho e a tua possibilidade, e eles enxergarem em mim algo grandioso, para nós buscarmos, quem sabe, né, cargos que talvez não fossem nem imaginados por mim. Então, conversando, vendo a sua própria preparação, né, isso tudo precisa, mesmo que seja para deputado, você precisa fazer realmente um trabalho de conhecimento, de estudo, né? Eu pretendo fazer com que, se isso ocorra, tenha uma dedicação muito forte com relação a esse trabalho que a gente vai privilegiar a região. Hoje, antes de ser prefeito e hoje, cada vez aumenta mais a responsabilidade do cidadão Fabiano, né? Claro.